Boa noite, igreja. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Hoje já é o 6º domingo que nós não estamos juntos. Já pensou nisso? 6 domingos que temos perdido a oportunidade de nos congregar como igreja, mas com certeza Deus tem usado esse tempo para trabalhar na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Muitos de nós passam por tempos difíceis. Quando nós somos acometidos por uma enfermidade, desemprego, e às vezes até mesmo pela fatalidade da morte de alguma pessoa querida. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Como você está enfrentando esse momento na sua vida? Você está vendo apenas como uma crise ou como uma oportunidade? Há uma história que é contada, muito interessante. O pessoal que trabalha em vendas, com certeza já ouviu essa história, eu gosto muito dela. Porque fala sobre isso. Onde está focado os seus olhos? Uma grande empresa contratou um vendedor e o enviou para uma ilha, para que ele pudesse vender suas sandálias. E ele viajou, se hospedou num hotel, e na manhã seguinte, aquele vendedor saiu pelas ruas daquela ilha, e ele percebeu que ali ninguém usava chinelos. Ele voltou para o hotel meio desanimado, e no dia seguinte ele ligou para a empresa e disse: olha, pode cancelar a produção de chinelos, porque aqui ninguém usa chinelos. Eu não vou conseguir vender chinelo para ninguém. Ele pegou o avião e voltou para a sua terra. Mas a empresa não desistiu. Contratou um outro vendedor, e esse outro vendedor foi para lá igualmente, se hospedou naquele hotel, e no dia seguinte ele também foi mapear a cidade, conhecer a ilha, e à noite ele voltou para o seu hotel assim, querendo passar logo à noite, esperando o dia seguinte. Então ele pegou o telefone, ligou para a empresa e diz: olha, vocês podem triplicar a produção, eu vou vender chinelo demais. E então a empresa perguntou: o que aconteceu? Ele diz: olha, aqui ninguém usa chinelo, eu vou ter oportunidade para vender chinelo para todo mundo. Vocês percebem como uma mesma situação tem duas maneiras de você encarar? Josué estava enfrentando um momento de dificuldade na sua vida. Deus chegou para ele e disse o seguinte: Josué, não foi eu quem mandei você? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. Deus trouxe uma palavra de encorajamento no momento de crise para Josué. Como nós podemos saber que era um momento de crise? O grande homem da nação de Israel, o grande líder, o grande profeta, Moisés, aquele que libertou Israel do Egito, aquele que abriu o Mar Vermelho e fez o povo passar a pé enxuto, aquele que deu leis, porque falou face a face com Deus, aquele homem que liderou Israel por 40 anos no deserto, agora estava morto, e o bastão foi passado para Josué, e ele estava num momento de muita crise, de medo, como que ele iria encarar essa grande responsabilidade, a missão que ele tinha de Deus, era entrar na terra e tomar posse da terra. Então Deus traz essa palavra de encorajamento para ele. Seja forte, seja corajoso. E através desse texto bíblico, eu quero ensinar para você nesta noite, que momentos de crise são oportunidades. Preste bem atenção nisso. Momentos de crise são oportunidades para que nós, o povo de Deus, aprendamos a confiar verdadeiramente no nosso Senhor. Coloca isso no seu coração. Os seus momentos de crise podem ser oportunidades para abençoar a sua vida. E a partir desse texto de Josué, eu quero destacar 3 compromissos que nós precisamos fazer diante desse momento atual que nós estamos vivendo. O primeiro compromisso que eu quero chamar você a fazer comigo é o compromisso de alicerçar a obediência na verdade. Olha o que Deus falou para Josué: seja forte
e corajoso. Qual era a ideia que Deus quis passar para Josué? Nós encontramos no versículo 7, Deus falando para Josué o seguinte: Josué, tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Então Deus está chamando Josué, aquele que recebeu o bastão das mãos de Moisés, para continuar nas mesmas pegadas daquele grande líder, para ele ter um compromisso com a verdade. Meus queridos, nós vivemos numa sociedade que tenta de todas as maneiras destruir os valores cristãos. Diariamente você vê noticiários, filmes, novelas, desvalorizando a fé cristã, desvalorizando e destruindo a família. Você vê as nossas instituições sendo jogadas no chão. Nós assistimos, às vezes, filmes ou séries que sempre tem um casal homoafetivo. E isso, ao meu ver, tem sido jogado para nós gradativamente, paulatinamente. Eu considero isso como se fosse um remédio homeopático, em que você vai tomando gotinhas todo dia e, sem perceber, isso se torna algo normal. A gente nem questiona mais. Nós vemos a mídia, artistas que não têm interesse na verdade. Preste atenção nisso. Eles querem nos enquadrar naquilo que está sendo chamado de o politicamente correto. O politicamente correto é uma dominação do pensamento. É por isso que muitas pessoas não gostam do nosso presidente, porque ele não se enquadra nesse politicamente correto. Ele é um cara que fala pelas tampas, às vezes até fala errado, mas ele não se adequa a essa dominação do pensamento. Porque o que a mídia, o que esse grupo de pessoas querem fazer é dominar os nossos pensamentos para dominar o nosso comportamento. Por isso, eu chamo você a ter uma atitude de coragem, como Deus falou para Josué. Coragem, Josué. Coragem significa firmeza moral, firmeza emocional, diante de tudo que está acontecendo, para a gente não se adequar, para a gente não se conformar. Da forma como Paulo motivou a igreja dos romanos: não vos conformeis com esse século, não tomem a forma, não sejam moldados por essa cultura, mas transformem-se pela renovação do pensamento de vocês. Nós precisamos ser corajosos, mas precisamos ter convicção. Com convicção, eu quero dizer que nós precisamos fortalecer na nossa fé. Nós não podemos barganhar os princípios da palavra de Deus. Nós não podemos recuar e nem nos desviar. O Senhor Jesus orou por mim e por você, quando Ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Meus queridos, o apóstolo Paulo disse que vai chegar um momento, e eu penso que nós já estamos vivendo um momento assim, em que as pessoas não suportarão essa doutrina. As pessoas tamparão os seus ouvidos e procurarão mestres para falar aquilo que elas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir. Por isso precisamos ter coragem, precisamos ter convicção. E em terceiro lugar, uma outra atitude muito importante: precisamos ter confiança de que Deus é real, Ele está no controle, de que o seu Filho é o Salvador que veio ao mundo e entregou sua vida por nós. Ele ressuscitou, está à direita do Pai, um dia Ele voltará para reivindicar o trono, para que Ele possa se assentar. A Bíblia diz que nós não podemos ceder às pressões. Tem um texto interessante no Velho Testamento, em que Deus dá uma orientação para o povo de Israel, dizendo para eles não removerem os marcos antigos. O que significa isso? Remover os marcos antigos? Lembra-se que no Antigo Testamento, Deus deu a posse da terra prometida para Israel, e Josué foi o responsável por dividir essa terra em 12 partes, uma para cada tribo de Israel. Então, cada clã, cada família recebeu um pedaço de terra. E aí então Deus vem e dá essa orientação, que os clãs
as famílias, não podiam mudar os marcos, não podiam mudar a geografia, para trazer para o nosso contexto, a ideia de que cada pedaço de terra estava delimitado. E Deus está dizendo, olha, ninguém tem o direito de tirar a cerca daqui e aumentar a sua terra. Eu entendo, trazendo para o nosso contexto espiritual, que nós recebemos limites, uma revelação, e nós não podemos deixar que a nossa cerca seja derrubada. Nós não podemos deixar que os princípios, os valores que nos foram passados sejam destruídos. Tem uma palavra muito interessante no capítulo 6. Há um povo que estava desviado da sua palavra, há um povo que não estava querendo obedecer a sua palavra, e por isso estava sofrendo o juízo de Deus. E Deus então no capítulo 6 de Jeremias, versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e aí então vocês acharão descanso para a vossa alma. Deus está dizendo para a nação, pergunte, onde é que está o bom caminho? Ande por esse caminho. Mas a rebeldia era tanta que o povo dizia, não, nós não andaremos por esse caminho. Por isso, meus queridos, nós precisamos nos comprometer em alicerçar a nossa obediência à verdade. A palavra de Deus é a verdade. Mas há um segundo compromisso que eu quero firmar com vocês nessa noite. Nós precisamos aprofundar a operosidade da fé. Sabe o que eu quero dizer com isso? Deus falou para Josué, seja corajoso, seja forte, não se apavore nem desanime. Veja, duas palavras, apavorar significa ter medo, desanimar, são essas coisas que nos travam. Meus queridos, existem muitos cristãos que estão tendo vidas ímpias, porque não praticam a sua fé. É uma fé apenas de mente, é uma fé apenas de teoria. O apóstolo Paulo fala para a gente exercitar a piedade. Exercitar a piedade significa produzir frutos na nossa vida. A fé operosa, a fé bíblica, ela leva à produção de frutos. Quando Deus se revelou para Noé e mandou ele construir uma arca, ele creu nessa palavra e ele então trabalhou produzindo a arca. Quando Deus se revelou para Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu e obedeceu. Tem um texto em Lucas que eu quero compartilhar com vocês, que nos leva a refletir sobre esta operosidade da fé, da piedade. Há duas crises aqui no texto também. Dois acontecimentos que haviam sido desenrolados em Israel. Isso era notícia nos jornais da época. Todos falavam sobre esses dois momentos, essas duas circunstâncias, essas duas situações. A primeira delas foi quando alguns judeus estavam no templo e Pilatos havia destacado alguns guardas para vigiar aquela área. E deve ter acontecido algum tumulto em que os guardas interviram e acabaram matando muitos judeus e muitos daqueles que estavam ali no templo oferecendo seus sacrifícios. Então diz a palavra de Deus assim, olha, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falaram a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Isso foi algo terrível, foi uma crise. E aí então, eles falam de uma outra crise. Havia uma construção de uma torre em Siloé, e haviam trabalhadores lá embaixo da torre, mas algo aconteceu que os fundamentos não foram bem trabalhados, e a Bíblia diz aqui então que a torre caiu. Ele diz assim, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou. Então Jesus está chamando os seus discípulos, porque a tendência natural, quando nós vemos alguma catástrofe, é achar que Deus de alguma forma está retribuindo um juízo sobre aquelas pessoas. E nós achamos então que elas são mais
culpadas ou mais pecadoras. E o Senhor Jesus então chama os seus discípulos e diz assim: se vocês não se arrependerem, vocês igualmente vão perecer. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que a maior crise na vida de uma pessoa não é morrer sob as mãos de Pilatos, não é morrer numa catástrofe como a torre de Siloé que caiu e matou 18 trabalhadores. A maior catástrofe numa vida não é morrer pelo coronavírus ou por qualquer outra enfermidade. Preste bem atenção nisso. A maior catástrofe numa vida, meu querido, é morrer sem salvação. A maior tristeza é quando alguém parte daqui para a eternidade sem ter a segurança do perdão dos seus pecados e a salvação graciosa oferecida por Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ele fala: não me envergonho do Evangelho aos Romanos, porque sei que o Evangelho, as boas novas sobre Jesus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos aprofundar a nossa fé. Você está vendo esses momentos que nós estamos passando apenas como crise, dificuldade ou como oportunidade? Alicerçar a nossa obediência na verdade, aprofundar a nossa piedade, a operosidade da nossa fé, é colocar em prática aquilo que nós sabemos ser a vontade de Deus. Nós temos que pagar um preço. Às vezes vamos ser rejeitados, vamos ser zombados, mas nós precisamos pagar um preço de colocar em prática a nossa fé. E em terceiro e último compromisso que eu quero firmar com vocês é amadurecer a nossa confiança em Deus. Preste bem atenção nisso. Nós precisamos amadurecer a confiança em Deus. Lembra do que Deus falou para Josué? Ele disse: eu estarei com você por onde você for, em todas as suas batalhas, em todas as suas lutas, governando esse povo, conduzindo esse povo. Josué, eu estarei com você. Deus também falou isso para nós. O Senhor Jesus fez essa promessa: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Nós precisamos crer nessa verdade. O Senhor Jesus disse que deu líderes para a igreja, para que os cristãos pudessem amadurecer na fé. Deus quer nos ver pessoas maduras, não crianças. Ele diz: olha, eu não quero ver vocês como crianças agitadas de um lado para o outro, correndo para aqui e para acolá. Eu e Samuel fomos fazer uma visita para o nosso irmão, o Hélito Jatobá, lá na empresa dele. E ele compartilhou algo que eu fiquei maravilhado. E ele diz que na situação passada, uma outra crise que nós passamos, ele passou muito medo, ele ficou com medo de quebrar, e várias vezes ele me ligava pedindo para orarmos juntos, dar um conselho. Mas agora não, ele está mais tranquilo. E o Samuel teve uma tacada e falou com ele assim: Jatobá, é porque você está amadurecendo na fé. É isso, meus irmãos. Na medida em que nós vamos vivendo, nós precisamos amadurecer. Os problemas não podem mais nos derrotar, se nós estamos amadurecendo na nossa confiança de que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu quero voltar ao profeta Jeremias novamente com vocês, lá no capítulo 9, em que ele dá uma palavra muito interessante para o seu povo que estava também passando por crise. Mas a crise deles não era o coronavírus. A crise em que Israel estava enfrentando naquela época era destruição. O Império Babilônico estava vindo para Jerusalém, cercando Jerusalém e tentando conquistar o povo de Deus. E o profeta pregando e chamando o povo ao arrependimento para ouvir a palavra, e eles não queriam. Eles achavam que eles eram autossuficientes para enfrentar a situação. Então Deus diz assim através do profeta: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força,
nem o rico nas suas riquezas. Eu fiquei pensando, o que é o problema aqui? O que tem de mais ser sábio? Eu gostaria muito de ser uma pessoa sábia. O que tem de mais em ter força e riquezas? Eu gostaria de ser um homem poderoso, eu gostaria de ter riquezas. Por que Deus está condenando essas pessoas? Dizendo que elas não poderiam se gloriar nisso? A meu ver, o que o profeta está condenando é uma visão horizontal da vida, a vida plana. Essas pessoas estavam sendo egoístas no sentido de entenderem que eles eram capazes de enfrentar aquela situação, eles não precisavam de Deus. Então Deus traz essa palavra dizendo, olha, não depositem a confiança de vocês nas coisas erradas, essas coisas não são suficientes nem capazes de salvar vocês. Mas eles se orgulharam nisso, na sua sabedoria, na sua força, no seu dinheiro, mas de repente, Nabucodonosor mandou o pé na porta e derrubou as muralhas de Jerusalém, invadiu a terra prometida ali em Jerusalém, destruiu os templos, matou mulheres, matou crianças e levou cativo o restante do povo para a Babilônia. Nós vivemos uma situação muito semelhante. O mundo valoriza o sábio, aquele que tem diplomas, aquele que tem solução para os problemas. O mundo valoriza a pessoa forte. Os políticos poderosos são aqueles que têm o poder nas mãos de fazer e acontecer com caneta, fazer leis. Os ricos são os formadores de opinião. E é interessante que nós olhamos para a vida fútil dessas pessoas, mas eles é que são cobiçados, a maneira como eles vestem, a maneira como o que eles comem. Mas aí está o coronavírus, que bateu na nossa porta, e está todo mundo trancado dentro de casa. Onde está a sabedoria? Onde está a força? Onde está a riqueza? O que Deus está falando para nós nessa noite, a mensagem é muito clara: não coloque a sua confiança em coisas erradas. Por isso ele vai falar, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, eu ajo com lealdade, com misericórdia. Deus está dizendo, olha, eu nunca vou abandonar o meu povo. Meus queridos, Deus nunca vai nos abandonar, Ele nunca vai nos deixar na mão, porque o Filho dele foi dado por nós. Paulo fala isso aos romanos, se quando nós éramos inimigos de Deus, Ele nos deu Jesus, para morrer em nosso lugar, muito mais agora, que nós fomos justificados, fomos perdoados. Queridos, já faz 2000 anos de história do cristianismo, o povo de Deus já enfrentou muitas crises, já enfrentou muitas dificuldades. Muitas pessoas ao longo da história já tentaram destruir manuscritos bíblicos, a Bíblia, matar os cristãos. Mas o que eles fizeram? Desistiram? Não, pelo contrário, eles usaram todas essas crises, essas situações difíceis, às vezes até impossíveis, para confiar no Senhor, para buscar o Senhor de coração aberto e para entregar a vida deles. Deixe-me terminar essa palavra dizendo para você de uma história que aconteceu em 1527, 10 anos depois que Lutero proclamou lá as suas 95 teses na capela de Wittenberg. 10 anos da Reforma. Havia na Europa várias comunidades cristãs. Os cristãos estavam crescendo, amadurecendo na fé, na confiança. Mas eis que a Europa foi assolada com a peste negra. Ela é chamada de peste negra por causa da escuridão que ela criava na pele das pessoas. Ou peste bubônica, por causa dos bulbos que davam, caroços e explodiam. Era muito terrível isso. E essa peste negra acabou chegando onde Lutero morava, em Wittenberg. E a história nos conta que o rei Frederico, o sábio, mandou que todos evacuassem, largassem a cidade. Mas sabe de uma coisa? Lutero e Catarina, a esposa dele, tomaram a decisão de que não iriam sair. Eles iriam ficar ali para cuidar das pessoas. E o interessante é que Lutero e Catarina
haviam perdido um filho para a peste negra. E outra coisa, essa crise na Europa suscitou uma briga, uma luta entre os nobres e os camponeses. E Lutero, na maior boa vontade, quis ser o mediador. Ele queria que as pessoas se entendessem. Mas a verdade é que os dois lados ficaram contra ele. E ele ficou muito mal com isso. Então Lutero foi para sua casa, foi para o seu escritório. Ele abriu a Bíblia e ele leu o Salmo 46. O Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza. O Senhor é o meu socorro presente nessa tribulação pela qual eu estou passando. Por isso eu não vou temer, porque o meu Deus está no controle. E a meditação no Salmo 46 fez com que Lutero escrevesse um lindo e maravilhoso hino, que nós cantamos até hoje, Castelo Forte. Neste hino, ele declara sua fé em Deus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com o seu poder, Deus defende os seus. Ele fala do inimigo. O inimigo persegue com artimanhas, com astúcias, mas ele é vencido com a palavra de Deus. Neste hino, ele fala sobre a nossa incapacidade. Nós não temos forças para resistir às crises. Por isso ele diz, olha, a nossa força nada faz, sozinho nós estamos perdidos. Mas então ele para, e ele lembra do Senhor Jesus, ele diz, mas nós estamos protegidos por causa do Senhor Jesus. Ele venceu na cruz, Ele é o Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, Ele vence na batalha. E ele então diz na terceira estrofe, olha, existem muitos demônios, mas mesmo que eles se investissem contra nós, eles não poderiam nos derrotar, porque eles vão cair por uma só palavra. E ele termina então dizendo, muito sério, e eu quero, ao terminar esse cântico, essa mensagem, eu quero chamar você, na sua casa, onde você estiver, para se levantar, em atitude de oração, de temor, de reverência ao nosso Deus Todo-Poderoso, e nós vamos cantar esse hino juntos. Mas ele termina a última estrofe dizendo o seguinte, sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a própria vida possa ir, ele fala, por nós, Jesus está e vai nos recompensar com o seu reino. Deus é maravilhoso. Momentos de crise são oportunidades para nós confiarmos no nosso Deus. Coloca isso no seu coração nesta noite. Olha para a sua casa, para a sua vida, o que você estiver passando. Faça como aquele segundo vendedor, não como o primeiro. Ele viu que ninguém ali usava chinelos. E ele disse, puxa vida, eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu vou vender para todo mundo. As crises pelas quais o povo de Deus passa, são oportunidades para nós crescermos, para nós amadurecermos a nossa fé, para nós confiarmos mais e mais no nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, socorro traz e proteção. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. A nossa força nada faz, estamos convencidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Se temos de perder riquezas, bens que houver, embora a vida vá, por nós Jesus
seu reino. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus.